Olá pessoal, meu nome é Plínio Leite Costa e nesse vídeo nós iremos fazer uma abordagem sobre qualidade de software, mais especificamente sobre qualidade de código. Esse assunto não é um assunto novo, é um assunto que já existe há bastante tempo, mas que tem ganhado força nos últimos anos quando se fala de fábrica de software. Qualidade de código nada mais é do que regras e métricas que eu preciso manter enquanto escrevo o código de um determinado software, né, para um determinado projeto, e preciso garantir que tudo aquilo que foi escrito siga determinados padrões determinados por empresa, contratante ou instituição, seja ela pública ou privada, que também é muito comum. Quando a gente fala de qualidade de software, a gente precisa pensar em código funcional, código legível e código inteligível. É muito comum em fábrica de software ter equipes que vão trabalhar especificamente no desenvolvimento do projeto, na criação de determinado projeto, e uma segunda equipe responsável pela manutenção daquele software que foi desenvolvido, também conhecido como equipe de sustentação. Então, a qualidade de software ele vem manter esse nível de qualidade de código de forma que todas as equipes consigam entender o que foi feito e conseguir trabalhar nas manutenções, seja elas corretivas ou perfectivas, enfim, manter a sequência do projeto. E uma ferramenta muito difundida e muito utilizada quando se fala em qualidade de software, qualidade de código, é o Sonar Cube, também conhecido como Sonar. Ela é uma ferramenta poderosa que realiza análise estática de código-fonte. Essencialmente, o Sonar possui uma base de dados contendo diversos padrões em muitas linguagens de programação que detectam erros comuns de programação e até mesmo algumas falhas de segurança. Ou seja, aqui eu tenho um Sonar e o Sonar ele não trabalha só com Java. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com Java, que a proposta é sempre mostrar rotinas, funções, tecnologias voltadas para o ambiente Java. Mas aqui nós temos quais são as linguagens que o Sonar cobre, né? Então aqui ó, a gente tem Java, C Sharp, TypeScript, JS, Golang, Kotlin, uma série de linguagens cobertas aqui pelo Sonar, ok? Bom, eu posso trabalhar com o Sonar. O Sonar ele possui duas versões, uma versão paga, que é muito comum em grandes ambientes corporativos de fábrica de software, e uma versão community. Ela é excelente para você poder utilizar aí no seu dia a dia e até mesmo para você entender e conseguir aplicar essas metodologias no seu dia a dia, desenvolvimento do seu software, tá certo? Então eu vou voltar aqui e a versão que a gente vai instalar, configurar e analisar é essa versão Community, tá? Ela é uma versão free e open source. Primeiro passo que você precisa fazer é executar o download. Então eu já fiz o download aqui e vou mostrar para vocês a estrutura da pasta que ela cria aqui para gente. Então aqui está o Sonar e aí ele vai criar essa estrutura aqui, ó, o download. Ó. Aqui eu tenho o Sonar, dentro de Bin eu tenho as três plataformas que ela roda, que é o Linux, o Mac e o Windows. No meu caso, eu estou trabalhando com Linux Mint, versão Mint, então eu vou trabalhar com essa versão aqui, tá? Eu já copiei essa versão, eu já copiei o Sonar aqui para dentro da pastinha User Local. Aqui está o Sonar na minha máquina, tá?
Como eu não vou precisar das versões Linux e Windows, eu já excluí elas daqui e vou deixar só a versão Linux, ok? Então, primeiro passo, download do Sonar. Segundo passo, você determina onde você vai salvar aí, ok? Próximo passo, eu preciso fazer de cara uma configuração aqui. Então, vocês podem, aqui na pasta base do Sonar, vocês vão abrir em conf, um arquivozinho chamado wrapper.conf. Essa é a primeira configuração que a gente precisa fazer, que a gente precisa definir. É informar aqui o meu JDK. Tá? Então aqui, wrapper.java.command, aqui eu passei aonde se encontra o meu JDK. Lembrando, então aqui eu vou mostrar para vocês, lembrando que o Sonar, essas versões atuais, eles exigem o mínimo do JDK versão 11, tá? Então aqui eu tô com o JDK 14, eu deixei ele aqui, e é aqui que eu fiz o apontamento do JDK. Depois que você faz esse apontamento, aí a gente já pode testar o Sonar para ver se ele vai no mínimo subir. Então eu vou aqui abrir o terminal e vou executar o Sonar. Então o comandinho básico é esse aqui, o sonar.sh, que é esse meu arquivozinho aqui que eu vou executar. Console, parâmetro console. Com esse console é o comando que vai executar o start do Sonar de forma local. Então vocês podem ver no log aqui que ele está criando um diretório temporário. Logo em seguida ele informa o Elasticsearch dele. E aí segue subindo. Esse processo aqui é um processo um pouquinho mais demorado quando você vai executar pela primeira vez. Enquanto executa aqui, eu vou rodar aqui o localhost na porta 9000 e já vou mostrar para vocês o que ele vai fazer aqui. Então aqui vocês podem ver do apontamento do JDK 14, que está naquele wrapper.java.command, né, configuração que nós fizemos, a primeira configuração. E aí vocês podem ver que já está subindo o Sonar na minha máquina. Ele ainda está executando o start aqui. Já subiu, ainda está rodando. Outro detalhe importante que eu quero mostrar para vocês, vocês podem ver aqui que ele está executando a JDBC H2, que é o banco de dados in memory, tá? Excelente banco para você trabalhar com testes unitários, etc e tal. Então vocês podem ver que o Sonar roda utilizando esse JDBC aqui, H2, que é um banco in memory. Agora vocês podem ver que o Sonar já está executando na minha máquina. Então, se vocês chegaram nessa tela aqui, o Sonar está no ar para vocês, tá? Agora a gente vai configurar o nosso projeto em Java para a gente poder executar o Sonar. Primeira coisa que eu preciso fazer agora para configurar o projeto é fazer criar um arquivo de configuração, um arquivo settings lá no meu Maven Repository. Mas onde que fica o meu Maven Repository? Ele fica aqui, ó. No meu caso, ele fica em Home, o meu usuário. E aqui eu tenho a pastinha .m2. .m2. Aí no Windows para vocês talvez esteja em C2 pontos, user e o nome do usuário e a pastinha .m2.
Normalmente, por padrão, essa pasta .m2 ela vai estar oculta, então você precisa ir lá e pedir para exibir as pastas e arquivos ocultos, tá? Então aqui é o meu Maven Repository, então à medida que eu vou pedindo lá, você marcando as dependências lá no arquivo POM, ele vai baixando aqui para mim no meu repository. Mas o que importa para mim é criar um arquivo chamado settings.xml. E o que eu tenho nesse arquivo? Eu tenho uma configuração, eu tenho um settings aqui mesmo, settings, um plugin groups, tá? Aqui eu estou indicando que é um Sonar Source. Aqui eu tenho a profile, que eu falo que é um Sonar, ele por padrão vai estar ativo, e a configuração importante aqui é o localhost na porta 9000, tá? Então o Sonar vai rodar nesse host aqui, tá? Localhost porta 9000. Eu vou deixar essas configurações aqui tudo comentadas lá no vídeo, tá? Então aqui essa primeira configuração que a gente precisa fazer, criar o arquivo settings aqui do lado da pastinha repositório dentro do m.m2. Feito essa configuração, agora eu vou fazer um apontamento, uma configuração lá no meu projeto, tá? Então aqui eu vou utilizar o projeto com que a gente tem trabalhado no vídeo sobre Spring Boot do zero ao sucesso, onde eu criei um projeto do zero em Spring, mostrei muita coisa de Spring lá, utilizando o banco H2. Então a gente vai utilizar esse projeto para a gente poder executar o Sonar, tá? Esse projeto aqui para mim está local e ele também está no Git, e eu vou deixar comentado aqui no vídeo para vocês poderem baixar, tá? Então aqui está o meu projeto. Primeira coisa que eu preciso fazer agora para configurar o projeto é criar o arquivo sonar project.properties, tá? É um arquivo de propriedade projeto do Sonar. O que eu faço? O que eu preciso configurar nesse arquivo? Eu preciso configurar o project key. Então tá aqui, ó, sonar.project key é igual a escola legal, que é o nome do meu projeto, tá? Essa, se eu não estiver enganado, é a única configuração que eu fiz aqui, tá certo? Então esse arquivo fica dentro da pastinha do Escola Legal. Eu também vou deixar lá comentado essas linhas de comando para vocês poderem pegar lá e inserir no projeto de vocês, tá? Bom, isso aqui está configurado. Deixa eu só dar uma olhada se eu fiz alguma coisa aqui no meu POM. Se eu adicionei alguma coisa, eu acho que não. Aqui está o POM do projeto. Lombo aqui, isso aqui eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo sobre teste unitário, tá? Então aqui não tem nada em específico não. Agora eu vou executar os comandos do Maven para a gente poder conseguir rodar o Sonar, tá? Vou abrir aqui. Primeiro comandinho que eu vou executar é o Maven clean install. Ele está pedindo aqui a configuração do meu JDK. Eu já vou aproveitar aqui e já vou configurar o meu source aqui. Deixa eu executar o source aqui para ver se ele vai carregar essas configurações aqui. Ok. Então agora eu estou executando o clean install do Maven. Vocês podem ver que ele vai dar o start no projeto. Vocês estão vendo aqui o Spring, as informações, criando banco, H2. Então aqui finalizou a execução do Maven clean install. Próximo comando, mvn clean verify sonar.
E agora vocês podem ver aqui de novo, está subindo o projeto. Agora ele está verificando, ele está rodando de fato o sonar no nosso projeto. Só que está executando ainda, está quase finalizando. Aqui, ó, qualidade profile for sonar, tá? Sonar way. Verificando configurações, executando, finalizou a execução do sonar. Tem algumas coisas importantes, Jacoco, XML, tá? Isso tudo aqui tá relacionado com qualidade. E mais à frente a gente vai falar também sobre cobertura de código, tá? Para teste unitário, essas coisas. E para finalizar, eu vou executar o comando mvn sonar. Esse comando ele é responsável por pegar as informações do sonar que já foram executadas no comando anteriormente e criar as métricas. Olha aqui, vocês podem ver load metrics repository. Então aqui ele está criando as métricas no banco local, né, no banco in memory, de forma que a gente possa ver todos os retornos gerados pelo sonar, tá? Bom, todos os comandos foram executados com sucesso. Agora eu vou voltar aqui na página do sonar, eu vou executar o comando Ctrl F5. Aí vocês já podem ver que eu tenho um projeto apontado aqui e tem os detalhes aqui de bugs, vulnerabilidades e code smells. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, aqui ele traz informação das linguagens, né? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o projeto. Então, vocês podem ver que ele configurou o projeto, escolha legal. Eu tenho uma falha na minha qualidade, tá? Eu não tenho bugs, ele entende que eu não tenho bugs, mas eu tenho 2 vulnerabilidades, 8 code smells. E o meu código ainda não tem cobertura, tá? Eu não tenho cobertura de teste para esse projeto, então por isso que a cobertura tá 0 aqui, tá? Então aqui nós temos as métricas. Eu vou voltar aqui porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes. Então aqui no Code Smells, o que eu tenho no Code Smells? Esse aqui, gente, vocês precisam abrir o site do Sonar para poder entender cada item que ele traz aqui no Code Smells para familiarizar com o que ele está reclamando aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar esse primeiro aqui. Olha que legal que ele está falando. Ó, lá no seu projeto, você tem uma pastinha Service. Tá? Ele está com a letrinha maiúscula e o ideal para mim, o Sonar falando, né? O ideal para mim é que tudo seja letra minúscula, tá? Então, eu vou aqui abrir o meu projeto, vou mostrar para vocês. Aqui está o meu projeto. Deixa eu ajeitar a telinha aqui. Aqui está o meu projeto. Tá? Então ele está falando que o que eu fiz aqui foi até um pouco intencional, já prevendo essa reclamação do Sonar. Então eu tenho a pastinha Model, Repositories, Resource e Service. Todas elas o Sonar está reclamando, pedindo que eu altere e deixe tudo minúsculo. Olha, Repository, Resource, tem mais uma aqui que é a Model. Então vamos alterar aqui. Eu vou alterar aqui e logo eu vou rodar o Sonar de novo para a gente poder ver isso daqui, tá? Então eu vou mandar refatorar, vou renomear aqui e vou mudar para Model. Vou alterar esse cara aqui também, esse repositório, vou deixar tudo minúsculo. Então vou refatorar aqui também. E a mesma coisa aqui. E os service.
Então, tudo aquilo que está relacionado com esse pedido de renomear pacote, renomear esse pacote para a expressão regular, nós fizemos aqui, tá? Aí tem um detalhezinho também que eu deixei, só para a gente poder ver como que o Sonar ia tratar isso. Então, tá aqui, ó. Ele está pedindo para eu poder remover, ó, essa chamada aqui, tá vendo? Eu estou dando um new aqui. Então, onde que está isso? É o meu empregado service. Então, eu vou abrir o empregado service. E ele está pedindo para eu remover esse item aqui, olha. Esse item na linha 26, ó. Empregado, olha. Eu dei um new aqui, eu estou instanciando uma classe, eu poderia fazer aqui dessa forma aqui, ó, passando ele direto, tá? Então, isso aqui é o suficiente. Agora eu vou executar de novo os comandos do Sonar, tá? Para eu poder ele validar as alterações que foram feitas, eu preciso executar os comandos do Sonar. Então, vou seguir o passo a passo aqui, nvn clean install. Logo em seguida eu vou rodar o próximo comando, que é o clean verify sonar. E depois a gente vai analisar novamente as métricas, né, o retorno do sonar. Então, agora eu vou rodar esse comando aqui, mvn clean verify sonar. Vocês podem ver que foram feitos testes, não teve falha, não teve erro, né? Em projetos maiores, eu trabalhei no meu último projeto de uma seguradora e realmente a gente utilizava uma versão paga e realmente era muito moroso esse processo daqui, tá? Aí a gente vai pegando experiência, né? Então o ideal é roda a primeira vez o Sonar e depois você vai no site, lá no localhost, lá nas métricas dele, verifica tudo aquilo que você precisa corrigir e vai corrigindo, porque não dá para você fazer de um a um, né, item a item, porque demora e muito para rodar. No outro projeto levava cerca de 8 a 10 minutos para poder executar todo o processo do Sonar para ele trazer as métricas aqui para mim. E eu sabia onde eu precisava corrigir, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos executar o mv do Sonar. Eu acho que eu já executei, mas não tem problema. Vou executar ele novamente aqui. Nas métricas. Ok, finalizou o build bem sucedido. Então, vou atualizar a página e já posso ver que eu tenho 3 codes MELs, né? Então, de 8 passou para 3 e 2 vulnerabilidades. Então, vamos verificar aqui o que ele está chiando nesse code MELs aqui. Então, ele está pedindo para remover aqui. Vamos ver o que ele está pedindo para remover. Ah, ok, legal. Aqui no meu resource, no meu projeto, vamos abrir aqui o resource. Eu deixei aqui também, porque eu já tinha passado por isso. Ele está pedindo para eu tirar essas interrogações aqui. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, deixa eu ver se ele vai aceitar aqui, empregado. O Sonar, na verdade, o código, quando eu estou construindo a minha aplicação, eu posso deixar a interrogação, porque é como se eu dissesse que eu não sei aquilo que ele vai dar de retorno response entity, tá? Mas o Sonar exige que eu faça essa
essa tipagem aqui, que eu determine qual classe, aquilo que ele vai de fato retornar para mim, tá? Vamos executar mais uma vez. Vou executar mais uma vez aqui, só para a gente ver que vai resolver o problema das lá no Sonar. Quando a gente começa a trabalhar com o Sonar e isso se torna um hábito, a gente passa a entender o seguinte, que quando a gente está escrevendo o nosso código, aí eu vou criar um serviço, né? Imagine que eu seja um desenvolvedor, fui contratado para trabalhar exclusivamente com back-end, com Spring Boot, então eu escrevo o código seguindo aquela receitinha que eu passei para vocês no vídeo do Spring Boot do zero ao sucesso, que é criar model, criar repositório, criar o service e depois eu criar a minha controller, né? ou seja, o meu resource, onde eu vou fazer chamados dos endpoints, tá? Então o ideal é que o que eu tenho dito é escrever um service, já cria o teste unitário do service. Por quê? Porque quando eu crio um teste unitário, eu estou falando que aquela classe que foi criada e aqueles métodos, eles estão acobertados, né? Eu tenho um teste para ele, eu tenho um teste unitário para ele. E isso é uma coisa que o Sonar exige, que eu tenha métodos, seja ele de resource ou seja ele de service, acobertados por testes, né? Eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo sobre teste unitário. A gente vai criar testes unitários para esse projeto aqui, tá? O que eu quero mostrar hoje para vocês nesse vídeo é tão somente a configuração, instalação e entendendo um pouco aqui do funcionamento do Sonar. Bom, executou aqui, deixa eu ver se ele já vai atualizar aqui. Opa, legal, tem um CodeSmell para poder fazer a correção. Vamos abrir ele aqui, tá? Então aqui eu já estou lá no meu teste unitário, então eu vou parar por aqui porque eu vou gravar um vídeo específico sobre testes unitários, tá? Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Então a gente tem o nosso projeto. Ele trouxe para mim o que eu preciso corrigir a nível de bugs está zerado. Quais são as vulnerabilidades que eu tenho, igual aqui ele está falando para mim, ó. O que acontece? Está chegando para mim aqui já direto a classe empregado, porque ele está pedindo para que eu altere, ao invés de chegar um empregado, uma entidade empregado, chegue para mim um DTO e eu converto esse DTO na classe entidade. Isso é para poder garantir a segurança das minhas entidades, tá vendo? Então ele está tratando esse erro como vulnerabilidade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante para a gente mostrar. Então aqui tá as mesmas métricas, tá? Eu ainda não tenho o código coberto porque a gente vai trabalhar com testes unitários nos próximos vídeos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Aqui eu posso determinar qual que é o tamanho da cobertura dos meus testes, né? Do meu código. É muito comum, por exemplo, no último projeto que eu trabalhei, o mínimo de código, de cobertura de código, de teste, era 80%, né? Tem empresas, eu já vi projeto, que a cobertura mínima é de 90%. Então, quando você tem essas coberturas, o ideal é que sempre que você escreve o seu método daquilo que ele precisa fazer, é você já criar teste unitário para ele e já cobrir ele com um teste unitário para ter certeza que aquele código tem cobertura de teste, tá? Bom, esse vídeo concluímos ele. Aqui nós temos o Sonar configurado. Vale a pena você instalar ele, configurar e executar um projeto para identificar tudo aquilo que ele tem reclamado, para você poder começar a familiarizar com o Sonar. O que eu posso te afirmar é que quem trabalha com Sonar, quem executa
código Sonar, aplica as correções. Eu, nesse último projeto, eu fui responsável por fazer correções de código e executar o Sonar. Eu posso afirmar para vocês que a visão de desenvolvimento de software, de codificação, a visão do desenvolvedor, ela muda bastante. Ele torna mais crítico, mais com um código mais legível, com o mínimo de bugs possíveis, tá? Ou seja, trabalhar com Sonar, trabalhar pensando sempre na qualidade de software em si, vai te levar para um outro patamar a nível de desenvolvimento de software. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos próximos vídeos iremos falar sobre teste unitário, sobre as coberturas e como garantir a cobertura a cobertura mesmo de teste de um determinado projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.